O nosso entrevistado, diretor eleitoral do TRE, Dr. Olivar Coneglian. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. Bom dia, eu que agradeço estar aqui. Bom dia a todo o povo de Rondônia. Doutor, que questões polêmicas pode-se dizer que serão discutidas no seminário? Muitas questões polêmicas serão polêmicas na área jurídica da eleição. Mas a principal questão polêmica será a aplicação da ficha limpa. Ou seja, muita gente que já foi candidato a eleições passadas não poderão ser candidatos nesta eleição, justamente em função desta nova lei, que é a lei da ficha limpa. Lembrando que esse ano é ano eleitoral para prefeito. Este ano é ano eleitoral de eleições municipais. Nós temos eleição para prefeito e para vereador. Somente isso, né? Então, vão se renovar ou se reeleger os prefeitos de 5.500 e poucos municípios no Brasil todo e todos os vereadores. Na prática, como é que a lei da ficha limpa ela vai abranger esses políticos que não podem se eleger? Quem teve qualquer condenação, né, em questões eleitorais ou em questões administrativas públicas, certamente será impedido de se candidatar nesta eleição. E se não for impedido, pelo menos haverá sempre um processo na qual ele discutirá se pode se eleger ou pode ser candidato ou não. Essa vai ser a maior polêmica que a gente vê, né? Uma outra questão que a gente vê muito agora é a aplicação da internet na propaganda. A gente acha que vai haver uma diminuição da propaganda de rua e um aumento da propaganda na internet. Quer dizer que a internet vai aumentar ainda mais a participação dos políticos fazendo a propaganda nesse meio de comunicação? Sim, a gente acredita que vai aumentar a participação dos políticos e principalmente a participação popular, né? O povo participando da eleição através da internet. Não surge aí uma preocupação ainda um tanto maior? Porque muita gente tem acesso à internet, apesar de não acesso à internet de casa, como a gente vai ver hoje na participação de Brasília, mas surge uma preocupação, o acesso das pessoas a esse meio de comunicação fica mais fácil, a compra de votos? Ou outro tipo de corrupção? Pela internet é um pouco difícil a compra de votos, não é? Porque a comunicação não é pessoal, ela é via eletrônica, não é? Fica um pouco difícil a corrupção. Claro, nós temos sempre que combater a corrupção eleitoral, porque a gente está vendo no Brasil, é só abrir qualquer jornal, a gente vê um monte de corrupção. Onde começa essa corrupção? Ela começa justamente nas campanhas eleitorais, não é? Em que o eleitor quer vender seu voto e o candidato quer comprar o voto dele. Aí começa a corrupção. Depois lá na frente nós vamos achar ruim da corrupção, mas nós que começamos a corrupção aqui atrás, elegendo através de corrupção. Então a corrupção deve ser combatida sempre. Isso sem dizer que é crime tanto do candidato que corrompe, como crime do eleitor que diz que está sendo corrompido, mas que quer a corrupção, né? Então eles cometem crime. Bom, ele é participador ativo da corrupção junto com... Ele é, justamente. Em termos de propaganda, a maior propaganda ou o melhor meio de propaganda nas eleições municipais é o rádio, né? Em segundo lugar, é essa propaganda de rua, propaganda pessoal, tudo. A gente acha que, em segundo lugar, virá agora a internet no lugar dessa propaganda pessoal, dessa propaganda direta, desse contato do candidato com o eleitor, né? A gente acredita que a internet vai ocupar esse segundo lugar. O primeiro lugar ainda vai ser o rádio, né? Qual é o melhor meio de combate à corrupção, então, eu pergunto para o senhor? O melhor meio de combate à corrupção é o próprio eleitor não querer ser corrompido e não permitir a corrupção e denunciar a corrupção quando houver, né? A justiça eleitoral é muito rigorosa em termos de corrupção. Basta dizer o seguinte: se alguém comprar um voto, um só, e for comprovado que ele comprou esse voto, se ele está registrado como candidato, ele perde o registro. Se o julgamento vier depois que ele já foi eleito, ele não pode ser diplomado. Se ele já foi diplomado e o julgamento vier depois e condená-lo, ele perde o diploma. Quer dizer, a questão é rigorosa. Além disso, este candidato corruptor fica 8 anos sem poder se candidatar a nada, né? Então as sanções são rigorosas. O problema está sempre em saber se houve a corrupção ou não, ou seja, em provar essa corrupção. Mas a prova não é muito difícil não, né?
Se a pessoa que foi corrompida vier e disser, eu fui corrompido, isso aí já é uma prova muito forte. E é sobre isso que vocês vão discutir agora de manhã. Esse vai ser o assunto da sua palestra daqui a pouco, a partir das 8 horas, né? A minha palestra vai ser sobre propaganda eleitoral e sobre lei da ficha limpa. E na propaganda eleitoral a gente aborda essa questão da corrupção eleitoral, porque ela começa justamente na propaganda, né? O candidato vai na casa de alguém para pedir o voto, ele pode fazer isso, tal, tudo, né? Aí ele já oferece uma cesta básica. Pronto, já comprou, já corrompeu, né? Só para encerrar aqui a nossa entrevista, o seminário acontece hoje, 12, e amanhã também, 13 de abril, no auditório do TRE aqui na capital. Última pergunta para a gente chamar a próxima matéria também, que é muito importante, pertinente até vir de Roraima, sobre o processo eleitoral aí para jovens a partir dos 16 anos, que é facultativo. O senhor é a favor do voto facultativo para os jovens a partir de 16 anos? Eu sou completamente a favor. O jovem de 16 anos já tem discernimento, ele já sabe das suas escolhas. E hoje, com a tecnologia, com esses avanços justamente da internet, da comunicação, o jovem de 16 anos, né, mesmo nos rincões mais profundos da pátria, eles já estão informados, né? Nós vimos aí agora mesmo uma reportagem sobre aldeias indígenas, onde existe informação completa. Então eles estão bem informados e estão aptos a escolher os seus dirigentes. E a gente também acredita o seguinte, o jovem é sonhador, não é? Por natureza sonhador, e ele sonha com um Brasil melhor, não é? E como que ele vai fazer esse Brasil ser melhor? Escolhendo bons dirigentes. Obrigado. A gente conversou com o Dr. Olivar Coneglian, diretor eleitoral do TRE aqui em Rondônia. É sobre isso que a gente vai ver na próxima reportagem, o ato de votar. Viver a democracia é uma conquista histórica. Votar entre 16 e 17 anos é facultativo, mas não são poucos os que nessa faixa etária demonstram interesse na vida política nacional. Uma fase da vida em que tudo parece festa e diversão. Mas será que jovem se interessa por política? Não, a gente não se interessa muito, eu acho, por essas coisas, por enquanto. Tem gente que pensa bem diferente. É muito importante a gente preservar essa imagem de que o jovem tem que, desde cedo, aderir à ideia de que política é importante, que vai influenciar no nosso futuro, até mesmo porque agora a gente está formando nosso caráter, nossa personalidade, e eu acho sim que é muito importante. Nós temos que ter a nossa opinião, porque se nós não temos a nossa opinião, nós vamos continuar votando em políticos que não vão ajudar a melhorar o que nós queremos. A Ruana tem 17 anos. O estilo despojado esconde as ideias sobre o assunto. É importante para poder saber quem é que vai estar comandando, né, nosso município, nossa cidade. É importante votar e todo jovem gosta disso, de música, de sair, de coisas, mas também tem que contar com as responsabilidades do estado, do município, dessas coisas. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral acredita que os mais novos têm, sim, formação política para ajudar no processo democrático. Hoje a maturidade está se apresentando bem mais cedo para o nosso jovem. E aquele que manifesta o interesse de participar da vida política do seu estado, do país, enfim, demonstra com isso que ele está, sim, preparado, porque só tem interesse quem tem maturidade. No Brasil, o voto é facultativo entre 16 e 17 anos. Em Roraima, na última eleição, votaram mais de 9 mil eleitores desta faixa etária. Só aos 18 anos, Janaína vai ser obrigada a votar. Mesmo assim, ela quer trilhar esse caminho e abrir portas em busca de um futuro melhor. De olho nisso, o TRE quer a participação da juventude nas próximas eleições. Nós temos algumas campanhas em todo o estado, né, divulgando a importância do voto, campanhas de caráter pedagógico, e estamos indo buscar esse eleitor também, né? Nós temos um trabalho itinerante que esse ano já conta com quase 3.500 atendimentos. Parte desse atendimento ele é de alistamento de jovem. Então, o TRE, de fato, está proporcionando a oportunidade para que esse jovem tenha o seu título. Em apenas 15 minutos de atendimento, Janaína conseguiu o tão desejado título eleitoral. Documento nas mãos e uma mensagem para outro jovem. É você que vai votar, é você que tem o dever e a responsabilidade de botar alguém para governar. É bom.
E uma correção, o entrevistado que nós acabamos de entrevistar aqui no Bom Dia Amazônia não é o diretor do TRE aqui no estado, ele é um palestrante. O diretor do TRE é o João Adalberto. Ainda nesta edição vamos saber os detalhes de mais uma edição da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Bom Dia Amazônia entrevista o presidente da agência Idaron. E já no próximo bloco, confira as vagas de emprego e estágio oferecidas hoje em Porto Velho. 7h50 agora. O Tribunal Regional do Trabalho prorrogou para o dia 22 de abril as inscrições para o processo seletivo de estágio. São oferecidas vagas em áreas como direito, jornalismo, engenharia, informática e recursos humanos. Podem participar estudantes do ensino superior, matriculados em instituições conveniadas com o IEL. Informações no site www.ro.iel.org.br. A gente volta já.